Salve, salve galerinha, boa noite, boa noite. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Hoje nós temos mais um dia aí de correção de questões de CPA 10, CPA 20. Vamos falar um pouquinho aí sobre os assuntos de certificação. Me confirmem aí assim que conseguirem ouvir o áudio. Imagem já estou liberando também para facilitar aí a nossa comunicação e principalmente aí para termos uma boa aula hoje, falarmos aí de módulo 5. O módulo 5 é aquele módulo mais pesadão lá da prova de CPA 10, porque ele pode ter até 25% aí de questões na sua prova, com um baita agravante ainda, que é aquele monte de informação lá sobre fundos, percentuais, nível de classificação Ambima, nível de classificação CVM, regulamento e uma porrada de coisa. Então é importante entender bem esse módulo para chegar bem preparado aí para a prova, certo? Como é que foi a semana de vocês? O que vocês têm de novidades aí para nós? Estão fazendo simulados? Estão se preparando? Como é que está essa preparação aí rumo ao CPA 10? E, obviamente, aí não vamos parar só em CPA 10 para frente, nós vamos para outras coisas também, né, galera? Falar aí um pouquinho sobre mercado aí, já que temos alguns minutinhos aí. Normalmente a gente começa a corrigir às 19 horas e 10 minutos aí para que o pessoal tenha tempo de chegar. Eu sei que a correria é grande também. Tem outros assuntos aí para falar com vocês também. Mas falando de mercado, viram que essa semana aí começou mais forte a divulgação de resultado das empresas listadas na bolsa, o resultado lá do quarto trimestre do ano de 2020, né? Ontem foi Itaú, amanhã tem Bradesco, depois tem Santander. Então os principais bancos aí divulgando seus resultados, e é importante aí ter esse tipo de informação, até porque os bancos, querendo ou não, eles balizam muito aí das nossas informações, né? O Itaú reportou aí um déficit bem grande em relação ao ano anterior. Itaú teve 30 e poucos % aí a menos de lucro líquido. Reduziu o ROI, que é o retorno aí sobre o capital de terceiros, né? Então, aí, quem não conhece, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre análise de ações, então vale a pena dar uma olhadinha nesse sentido também. Mas o principal é que os bancos em geral tiveram aí quase 20% aí de crescimento da carteira de crédito no ano passado. Eles mais do que dobraram a sua quantidade de provisões para perdas. O que é essas provisões para perdas? É guardar uma grana lá para empréstimos que podem não ser quitados, podem não ser pagos, né? Então isso é lançado numa conta chamada de conta prejuízo. E por isso aí que realmente esse resultado final ele foi menor. Mas provavelmente aí o índice de inadimplência no ano de 2020, mesmo com pandemia, não foi tão forte quanto o pessoal imaginava, né? E principalmente 2021 não deve ser muito diferente, então isso vai refletir depois diretamente aí em lucro líquido, porque daí esse dinheiro que não foi para perdas, né, que foi pago, ele volta em lucro líquido. Interessante olhar que em dezembro o índice de crescimento da indústria no Brasil ele cresceu, tá? Isso é muito importante aí, porque a indústria ela movimenta muito, assim como a construção civil. Construção civil a gente já estava vendo, já estávamos vendo aí um resultado diferente, uma movimentação na construção civil, e a indústria também é muito importante, além obviamente dos serviços que foram os mais impactados aí na nossa balança comercial aí, porque o pessoal aí que vivia de prestação de serviços, com a pandemia, muita gente aí não pôde sair, o pessoal não estava recebendo em casa, gente com medo aí do coronavírus, né? Aí mais uma notícia bem legal, bem importante, quem lembra da Sputnik 5, né? A Sputnik 5 é aquela vacina russa,
A vacina russa, a princípio, ela está em análise para aprovação aqui no Brasil também, o uso emergencial dela. E essa vacina russa, a Sputnik V, ela apresentou mais de 90% aí de eficácia. Então também é importante aí para que a gente o quanto antes aí tenha a nossa normalidade, certo? Então é muito importante a gente ter isso também. Vou aproveitar e falar sobre um outro assunto aqui. Gisele já está aí conosco, Gi. A Gisele me mandou mensagem hoje tirando algumas dúvidas, né? E aí eu falei para ela, até porque pela correria e porque eu estava na estrada, depois eu não consegui passar maiores detalhes, mas eu vou aproveitar e vou falar sobre isso agora, certo? Então se a Gi tiver aí, já dá um oi pra gente, se não a Gi depois dá uma olhadinha, a hora que entrar aí, Gi, me avisa, qualquer coisa eu falo de novo, ou depois o vídeo vai ficar gravado e você consegue ver isso bem certinho, tá? Então assim, só falando sobre o que ela me perguntou, em relação à questão de garantias das debêntures. E aí vamos lembrar o que é uma debênture, certo? Debênture é um título de renda fixa emitido por quem? Por quem? Boa noite, Gi. Demorou um pouquinho aqui, tava um delayzinho. Legal, então vamos lá. Se tu conseguir às vezes... Bom, se eu falar errado a questão aqui, tu me avisa, tá, Gi? Mas ela me mandou uma questão que tem inclusive lá no site da Anbima, onde a pergunta era mais ou menos a seguinte, tá? Com relação às garantias de uma debênture, qual delas apresenta o maior risco de crédito, certo? E aí nós vamos lembrar o seguinte: o risco de crédito é o que? É o risco de calote, de você não receber, certo? Então assim, os caras não pagam. E aí, se você lembrar lá das debêntures, elas têm garantias. Elas podem ter garantia real ou não. Então, assim, caso não paguem, existe a possibilidade de executar, vamos dizer assim, a dívida. E aí vai depender aí da questão de que tipo de garantia que foi apresentado. Lá em CPA 20, quando vocês estiverem estudando, vocês vão ter que saber mais detalhes sobre isso, tá? Mas ali eu vou passar alguns macetes para vocês, só para vocês entenderem. Então, deixa eu aproveitar e pegar aqui um lapisinho, certo? Aqui para a gente escrever. E aí você lembra lá, ó, tem os ratings de crédito A, B, BBB e assim por diante, né? Então vocês vão lembrar aí dessa, quanto mais para baixo, automaticamente maior o risco de crédito daquela instituição. Mas, óbvio, uma instituição, às vezes, com um risco maior, que apresente uma boa garantia, você consegue comprar e ter muita vantagem, certo? E aí são 4 os tipos de garantia que podem ser apresentados numa debênture, tá? Existe a garantia real, tá? O que é a garantia real? É a melhor garantia. É a que vai apresentar aí menor risco de crédito. Por quê? Você consegue, ela vai pegar, vai emitir aquela dívida, aqueles títulos, e ela vai deixar algo em garantia. O que vai deixar? Algo real. Então imagina lá a empresa, vamos imaginar assim, uma debênture da Petrobras, certo? Petrobras, ela tem debêntures, Vale também. Então você tem ali uma debênture da Petrobras e tem garantia real. Então imagine que essa garantia real, eu vou escrever aqui o real nesse cantinho, tá? Real, ela imagine o seguinte, uma plataforma de petróleo. Então, caso a Petrobras venha a não honrar as suas obrigações de pagamento dos juros e do principal, ela pode ser executada e existe uma garantia real ali, como eu falei nesse exemplo, uma plataforma de petróleo. Essa plataforma, ela vai ser vendida e assim que ela for vendida, ela vai, vai pagar todos os debenturistas. Quem são os debenturistas, professor? Debenturista é o dono da debênture, é quem comprou o título, certo? Então a garantia real é a melhor. Tendo uma garantia real melhor, o risco de crédito é automaticamente menor, certo, galera? Qual que é a outra garantia, certo? É a flutuante. Flutuante. O que é essa garantia flutuante? Pense em algo que flutua. Ela é muito parecida aí com a garantia real, tá? Também é um bem que fica em garantia Opa, errei aqui. A gente começa a falar, né? E escrever ao mesmo tempo fica complicado. Vamos lá.
certo? O que é essa garantia flutuante, então, da debênture? Como eu disse, também é uma garantia real, também é um imóvel, só que não é um imóvel fixo. Por quê? A Petrobras, ela deu em garantia uma plataforma de petróleo. Mas qual é a plataforma? É a plataforma X, Y, Z? Lá está a X. Mas caso, durante o período aí da debênture, a Petrobras venha a vender aquela plataforma ou um imóvel ou qualquer coisa, ela simplesmente substitui por outro, certo? Então, essa garantia real ela pode flutuar. E aí, qual o risco? Por que ela é mais arriscada, vamos dizer assim, e automaticamente tem um risco maior também do que a real? Por quê? Imagine que você tem um baita de um imóvel e você vendeu. Você pode colocar outro que ele não é tão atrativo para negociação, ele não tem tanta liquidez, certo? Então, por isso, é a segunda em característica. Além dela, existe outra, tá? Que é a quirografária. Deixa eu escrever aqui com calma. Quirografária. Certo? O que é essa garantia, professor? Essa garantia é o seguinte: não tem garantia física, não tem imóvel, não tem a plataforma de petróleo lá da Petrobras, por exemplo, certo? Mas você vai ter uma prioridade em receber. Então imagina o seguinte: você vai estar junto com os principais credores. Olha, quebrou a Petrobras, aí ela deve uma grana lá para Braskem, ela deve uma grana lá para Vale, deve uma grana, sei lá, para o Itaú. E ela deve essa grana para você, então você vai ter uma prioridade aí em receber. Então assim, ela vendeu todos os ativos, pagou algumas contas, certo? Depois ela vai começar a te pagar, então não existe uma garantia real específica, certo? E por último, nós temos uma última, que é a subordinada. Opa, aqui eu vou ter que subir o morro, galera. Subordinada, certo? O que é essa garantia subordinada? Ela também não tem garantia real, certo? Caso a empresa quebre, caso nesse nosso exemplo a Petrobras quebre, quem tinha debênture com garantia real, aquele imóvel vai ser vendido e pago aquela galerinha. E se faltar? Se faltar, vai receber com os outros devedores também, com os outros credores, desculpa. A flutuante é aquela que existia um imóvel, mas caso ele tenha sido vendido, é substituído por outro lá no contrato, certo? Quirografária, ela tem uma prioridade aí no recebimento. Então, olha só, pagou os funcionários, né? Começou a pagar uns credores, você vai ter essa preferência em receber. Já a subordinada é o seguinte: você vai para a vala comum. O que é a vala comum? Você vai receber junto com toda a outra galera. Então, assim, vai receber com o pessoal lá da Vale, vai receber com o pessoal do Itaú, vai receber com o pessoal da Braskem, por exemplo. Então, essas são as diferenças, certo? E aí, só lembrando, então, esse conceito, o que dá mais garantia, o que dá mais facilidade e é um risco de crédito menor? A garantia real, porque você sabe que existe, ele está, vamos dizer assim, alienado, certo? Não pode ser vendido aquele bem e automaticamente, se essa empresa quebrar, você tem aquele imóvel ali para ser leiloado e pagar os debenturistas. Depois a flutuante, que tem uma realidade semelhante, mas eu posso trocar esse bem caso eu venha aí a vendê-lo. E por último, depois a quirografária, que é uma preferência em receber. Não existe, então, na quirografária um bem real, tá? Não existe um ativo ali garantindo, mas você vai ter uma preferência em receber em relação a outros credores, e a subordinada, que é a vala comum, certo? Então lembrem-se dessa sequência. Professor, tem algum macetezinho, tem alguma dica aí para gravar isso para a prova? Tem. Só lembrando, tá? Toda essa definição que eu falei até agora dificilmente vai cair em CPA 10, isso é um assunto mais de CPA 20, mas se acontecer, como esse caso aí da Gisele, tá? Até, galera, Gi, se depois você quiser colocar lá no grupo a questão para o pessoal
ter uma ideia realmente daquilo que a gente está falando aqui, como é que é a pergunta, tá? Aí você já vai entender de forma mais fácil. Lá perguntava justamente nesse sentido, qual que apresentava maior risco de crédito. O maior risco de crédito é porque essa garantia não é tão boa, certo? Então, automaticamente, essa resposta seria a subordinada. E como é que eu gravo essa sequência, certo? Aí eu vou falar do grande mestre, o grande professor Edgar Abreu, que ele lá em 1900 em Guaraná com rolha, quando ele começou a dar aula de certificações, depois ele parou, vendeu a empresa dele e tudo mais, mas ele já deu essa dica e eu vou copiá-lo aqui, mas obviamente dando os devidos créditos, tá? Quando a pessoa tem algum problema estomacal, o que você lembra? A pessoa que tem refluxo, então lembra de problema estomacal, gastro, certo? Lembra do refluxo e segue a regrinha do refluxo. Então, olha só, refluxo. E aí você lembra do refluxo. Como é que é a garantia das debêntures? Refluxo, certo? Real, flutuante, quirografária e subordinada. E essa é a regrinha. Refluxo. Você sabendo isso aí, você vai lembrar que é real, flutuante, quirografária e subordinada. Então, qual é aquela que tem maior força, que vai ser mais garantido, que vai ter menor risco de crédito? A que está em cima, real. E a pior, refluxo, subordinada, certo? Gi, me diz aí, deu para entender um pouquinho o assunto? Qualquer coisa a gente retoma aqui, certo? Essa dica aí ajudou um pouquinho, me fala aí depois a gente segue aí com a correção das questões que eu mandei para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, lembrando, né? Risco de crédito é o risco de calote e quanto menor for a garantia que você tiver, maior o risco, certo? Então, imagina lá, trazendo isso para outros tipos de negócios, né? O financiamento que você tem lá do seu imóvel, aí lembra que a Gisele tem a casa lá que ela financiou, comprou o terreno e tudo mais, né? Quando ela casou, você comprou um carro e ele está alienado. Então, assim, existe um bem alienado ali, ele tem maior garantia, certo? E show de qualquer coisa aí, só chamar, a gente está aqui justamente aí para auxiliar vocês, beleza? Bora então começar a nossa correção de questões, certo? E aí, qualquer coisa vocês vão me perguntando aqui, vamos lá. Questão número 1 da nossa correção de hoje, terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. É a nossa terceira live de correção de questões e semana passada nós tivemos lá uma prova completa. Então, se você está estudando para CPA 10, vale a pena dar uma olhadinha na live. Ela está gravada, ali foi na quinta-feira da semana passada, 50 questões, do mesmo jeito que eu faço aqui, tá? Questão certa e por que as outras estão erradas, que é a forma de você gravar, você entender realmente o assunto, beleza? Então, vamos lá. Questão 1. Seu cliente Arthur lhe perguntou as vantagens de investir através de um fundo de investimento. Com relação a essas vantagens, podemos afirmar que estão corretas as afirmações. 1. Possibilidades de acessar melhores investimentos, mesmo com pouco recurso. 2. Tratamento igualitário entre todos os cotistas. 3. Garantia do FGC. E 4. Isenção de imposto de renda para pessoa física. Então, nós temos aí corretas A, B, C ou D. A, apenas 1. B, 1, 2 e 3. C, 1, 2 e 4. E D, 1 e 2. O que vocês acham? A, B, C ou D? E aí vamos, enquanto isso, ler com mais calma e eu já vou começar aqui a fazer as considerações aí em relação a essas questões, certo? Vamos lá. O nosso cliente aqui, ele quer saber a vantagem de investir através de um fundo de investimento. O que é um fundo de investimento? É aquela ideia do condomínio, certo? Várias pessoas que se juntam, moram no mesmo lugar, dividem as despesas,
Vamos imaginar assim, meu condomínio, por exemplo, tem portaria, tem vigilante 24 horas lá na portaria. Então imagina o seguinte, quem paga esse vigilante? É só o Wagner? Não, todo mundo. Para cortar grama, todo mundo paga um pedacinho, certo? Então essa é a ideia. E todo mundo ali num fundo de investimento bota uma grana lá, compra algumas cotas, certo? E essas cotas aí é semelhante aí a pedacinhos desse condomínio, casas, apartamentos, o que você imaginar, certo? Então, qual é a vantagem? E aí nós temos aqui a afirmação correta. Sempre é importante a gente lembrar lá que a Ambima costuma fazer pegadinhas. Essa não é uma delas. Então, vamos lá. Uma das vantagens é a possibilidade de acessar melhores investimentos, mesmo com pouco recurso. Claro que sim, né, galera? Imagina o seguinte, você tem R$100 e você vai lá no banco para negociar. Olha, eu quero aplicar meus R$100. O que o banco vai dizer para você? Ah, eu tenho aí um CDB, um investimento aí, que ele vai pagar 90% do DI. Ah, mas não tem como melhorar? Não, não tem como melhorar. Se você acompanhou o nosso preparatório de CPA 10 lá no início do mês de janeiro, a partir do dia 10 de janeiro, que inclusive está salvo aqui na plataforma também, aqui no YouTube, certo? Você vai lembrar que eu fiz um exemplo lá e brinquei que a Gisele tinha ganho na loteria, na Loto Fácil, ganhou 2 milhões. E lá eu fiz esse mesmo exemplo. A Gisele chega lá agora com os 2 milhões para negociar e diz assim, eu quero aplicar os 2 milhões. Será que ela vai ter o mesmo 90% do DI? Ou ela vai poder conseguir uma negociação melhor? Obviamente que ela vai conseguir uma negociação melhor, porque ela tem mais dinheiro. Quando ela bota essa grana num fundo e o Wagner bota os mesmos R$100 que ele tentou lá num fundo, todo mundo é tratado igual, certo? Porque você junta mais dinheiro, que é o dinheiro de várias pessoas, negocia melhor e aí todo mundo é tratado igualmente. E aí já temos aqui a resposta da 2 também, né? O tratamento é igualitário. Lá na hora de aplicar individualmente, a Gisele tem algumas vantagens, porque ela tem mais dinheiro do que o Wagner, certo? Mas porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, não obstante, quando ela entra num fundo, ela vai ser tratada igualzinho. Ah, mas a Gisele tem 2 milhões aplicado e o Wagner tem só 1.000. Dane-se, para não falar aquela outra palavrinha que quase saiu aqui, né? Então, também é correta a 2. 3. Garantia do FGC. Tem garantia do FGC? Os fundos de investimento? Não tem garantia do FGC. O FGC é lá das instituições financeiras. Lembrando que os fundos podem aplicar em outros ativos, títulos públicos federais, títulos privados, de tipo debêntures e etc., ações. E aí não tem garantia do FGC, certo? E até porque são várias instituições diferentes. Isenção de imposto de renda para pessoa física. Fundo de investimento tem isenção de IR para pessoa física? Não. Lembra lá da tabela regressiva dos fundos de investimento 1 a 180, 181 a 360, 361 a 720 e acima de 720. Então, a tabela regressiva de imposto de renda, então, não existe isenção de imposto de renda na pessoa física. Correto aqui é 1 e 2. Então, a alternativa D. Show de bola, vamos lá. Questão número 2 agora. Questão número 2 da nossa correção de questões. Quanto aos participantes de um fundo de investimento, podemos afirmar que está incorreta a alternativa A. O gestor é responsável pela compra e venda de ativos conforme política do fundo. B. As corretoras podem ser, né, e não são. Desculpa, o professor errou aqui. Podem ser consideradas ser e não são. Ou tira esse aqui, né? As corretoras são consideradas distribuidoras de um fundo de investimento? C. O responsável pela guarda dos ativos é o custodiante. E letra D. A auditoria deve acontecer semestralmente por um auditor externo. A, B, C ou D. Lembrando aí, você que nos assiste gravado depois, tá? Se você não tem acesso aí e quer treinar com as suas questões diretamente, essas questões aí que a gente está fazendo,
Normalmente na segunda noite ou na terça de manhã eu mando lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Se você também quiser, ou deixa o contato aí nas mensagens, eu sei que aí é mais difícil, manda um direct para mim lá no Instagram, que daí eu te incluo lá no grupo e encaminho para você também, que daí você consegue treinar antes, certo? Fica mais fácil, às vezes você consegue treinar e depois só acompanhar aqui a nossa correção, tá? Se você ainda não sabe, segue lá também, é @Franceschi Wagner. Franceschi igual aqui o Franceschi de Educação Financeira e Wagner, que é o meu nome, beleza? Lá tem mais material também. Bora então para número 2 aqui. Quanto aos participantes, lembra lá quem são os participantes? Tem o cotista, o administrador, o custodiante, né? Tem uma galera lá que são os participantes dos fundos de investimento. Então vamos lá, ó. A afirmação que está incorreta. Muito cuidado então, porque lá na sua prova vai ter muita pegadinha assim. E se não for dessa forma, me avisa até, porque aí a Ambima vai ter mudado muito. Outra coisa, galera, essa ideia aqui de você saber, faça isso na hora do simulado, por que essa não está certa, por que aquela não está. São mais de 10 mil questões no banco de dados da Ambima, beleza? Bora lá então, ó. Incorreta. O gestor, quem é o gestor? Ele é o responsável pela compra e venda de ativos, conforme política do fundo? Claro que sim, claro que sim. O gestor ele vai comprar e vender os ativos conforme a política, não conforme a cabeça dele, mas conforme a política. Ah, é um fundo de renda fixa, então ele vai ter ali um percentual de ativos de renda fixa que ele tem. Ah, é um fundo de ações e ele vai seguir essa política, beleza? B, as corretoras são consideradas distribuidores do fundo de investimento? Claro que sim, as corretoras elas vão distribuir. O que é distribuir, galera? É vender, vender. Então, também está correta. E como nós queremos a incorreta, já eliminamos aqui A e B. Letra C, o responsável pela guarda dos ativos é o custodiante. Lembra o que é o custodiante? É quem vai ter a custódia. É ele que vai guardar, vai dizer que aquelas cotas são do Wagner, as outras são da Gisele, essas aqui são do Thiago, essas demais da Karina, do Naim. Então vai estar lá gravadinho e ele que vai guardar todos os ativos e vai dar essa segurança, o custodiante. Então a incorreta está aí, alternativa D. Alternativa D, a auditoria ela deve acontecer anualmente. Pode ser semestralmente? Claro que pode até ser mensal, mas a obrigatoriedade de uma auditoria externa, que daí o administrador ele tem que contratar alguém de fora, não pode ser alguém da instituição financeira, ela é uma vez por ano. E aí, automaticamente, ele não vai contratar mais do que uma vez, porque ele pode fazer essa auditoria interna também. Então, só se atentar para aquilo que a prova está pedindo, beleza? Anualmente e não semestralmente. Bora, então, questão número 3. Um fundo de investimento fechado é aquele que A. Pode-se fazer aplicações e resgate a qualquer momento. B. Pode haver carência de 60 dias para resgate. C. A aplicação e resgate ocorrem somente uma vez por ano. Ou letra D. Caso o cotista queira resgatar seu dinheiro antes do prazo, ele terá que vender sua cota para outro cotista, certo? Bora lá então, vamos dar uma olhada aí nas alternativas. E vamos lembrar, tem dois tipos de fundo, certo? Aberto e fechado. Aberto, o nome já diz aí, certo? Imagina o condomínio que não tem guarita, tá? Eu comentei aí que o meu condomínio tem uma portaria, tem um vigilante lá. Então, para entrar, tem que ser com autorização do vigilante ou de algum morador, certo? Se for aberto, se o condomínio for aberto, tem muitos condomínios residenciais aí, são várias casas, tipo um loteamento fechado, mas às vezes ele não tem portaria, então todo mundo pode entrar, porque é público, certo? Inclusive aqui na minha cidade tem um assim. Então você pode entrar, pode andar à vontade, certo? Mas tem aquele que é fechado, só entra quem tem autorização, beleza? Então vamos lá para as alternativas. Nesse fundo fechado, então lembra aí, fechado, tá? Fechado é o que tem a portaria,
é o que tem a guarita. Então, se ele está fechado, não pode entrar a qualquer momento. Você não pode chegar 3 horas da manhã e entrar, dar uma volta no condomínio, certo? Se alguém deixar, beleza. Mas se não, conforme as regras, você não pode entrar. Num fundo de investimento fechado, pode haver carência de 60 dias para resgate? Pode, mas pode ser 90, pode ser 30, pode ser 120. Não existe uma regra. Essa regra ela vai estar escrita lá na hora que você for assinar a documentação, que você for contratar o seu fundo de investimento, que você é fundo de investimento, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Travou aí, galera? Já voltou? Então, você vai ter que lembrar dessa regrinha aí, certo? E essa regrinha aí, como eu mencionei, ela vai levar em conta, certo? O que foi determinado lá no momento da contratação. Pode ser exatamente 60 dias? Pode. Pode ser 30? Pode, certo? A aplicação e resgate ocorre somente uma vez por ano? É muito semelhante aí ao que nós acabamos de falar, certo? Que também não tem uma regra específica, certo? A alternativa D, conforme o pessoal já votou aí, é a correta. Num fundo de investimento fechado, tá? Se você quiser resgatar o dinheiro antes do prazo, que prazo é esse? É o prazo que está lá estipulado quando você contratou. Ah, mas eu não posso esperar até fevereiro do ano que vem. O que você pode fazer? Vender sua cota para outro cotista. Você não devolve para a instituição, você vende para outra pessoa, beleza? Bora então, alternativa não, questão número 4. Tá? Questão número 4 nós temos aqui. Com relação à legislação da CVM 555, é incorreto o que se afirma em... Letra A. O regulamento deve ser impresso e entregue ao cliente obrigatoriamente. Letra B. Todo cotista deve assinar o termo de adesão onde dá ciência dos riscos do investimento. C. O formulário de informações complementares é um resumo de todas as informações apresentadas no regulamento. E D. O cliente pode comprar fundos fora de seu perfil de investidor, desde que assine termo de ciência de que seu investimento está fora do perfil. A, B, C ou D. E aí vamos aos detalhes. CVM 555 é aquela legislação, a famosa Bíblia sobre os fundos de investimento. Tem que saber tudo que fala lá? Não. Tem que saber o que é CVM 555? Não. É só algo a mais aqui, mas lá na CVM 555 fala sobre o regulamento e sobre toda a documentação dos fundos de investimento, o que é obrigatório, o que não é. Então vamos lá. Ó. Nossa pergunta diz assim, o que é incorreto aí lá na legislação da CVM 555 que fala sobre a documentação dos fundos de investimento. O regulamento, ele deve ser impresso e entregue ao cliente obrigatoriamente? Sim, 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 sim. Acontece na prática todas as vezes? Infelizmente não, tá? Mas vamos lembrar, você está falando da prova da Ambima, então assim, ó, regra. O correto, quando você vai contratar um fundo ou quando você vai vender um fundo de investimento aí para outra pessoa, certo? Você tem que imprimir todo o regulamento e entregar para essa pessoa. Então, essa aqui está correta, não é essa que nós queremos. Alternativa B. Todo cotista deve assinar o termo de adesão, onde ele dá ciência dos riscos? Sim, inclusive lá nesse termo de adesão, onde tem o risco, onde tem a política e tudo mais, ele diz que ele recebeu o regulamento. Então, se ele não recebeu, mas assinou, se depois ele disser que ele não sabia que tinha a taxa de performance, que era um fundo alavancado, etc. Problema dele, ele assinou, ele deu ciência, certo? Então, também está correto, não é a alternativa que nós queremos. Alternativa C. O formulário de informações complementares é um resumo de todas as informações apresentadas no regulamento? Dá para pensar, fica uma duvidazinha, vamos dar uma olhadinha na D.
O cliente pode comprar um fundo fora do seu perfil de investidor, desde que assine o termo de ciência de que seu investimento está fora do perfil? Correta a letra D também, porque olha só, existem lá no API, análise de perfil do investidor, pelo menos 3 tipos de perfil. O perfil aí conservador, que é o cara que tem mais medo, o cagão. O moderado, que é o cara que aceita correr um pouquinho mais de risco, e o agressivo, tá? Que ele já tem aí um pouco mais de vontade de ganhar dinheiro e ele aceita perder um pouco na tentativa de ganhar mais. O cara que é cagão, ele não pode investir, por exemplo, em ações, tá? Não pode investir ali em call, put e em alguns tipos de fundos de investimento que são mais arriscados. Mas o camarada chega lá para você e diz assim: eu quero comprar esse fundo de ações, eu quero investir aqui, mesmo estando fora do meu perfil. Você pede para ele refazer a API ali, ele faz, dá conservador de novo e ele diz assim: eu quero. Você vai impedir ele de comprar? Claro que não, ele só assina aí um termo dizendo que ele está ciente que aquele investimento é fora do perfil, para que no futuro ele não te incomode, certo? Então, aqui, por eliminação, nós já conseguimos ver que a correta é a letra C. O formulário de informações complementares, ele não é um resumo, tá? Realmente são as informações complementares. Eles complementam aquilo que está ali no regulamento. Vai falar ali sobre o objetivo, como é que ele vai alcançar o objetivo que está escrito lá no regulamento. Eu quero ter essa rentabilidade, eu quero superar o índice Ibovespa. Como é que ele vai fazer isso, certo? E aonde que estão as informações de forma resumida? Onde? Lá na lâmina de informações essenciais. Certo? Essa lâmina são 2 páginas no máximo, vai falar lá sobre um resumo ali da rentabilidade dos últimos 12 meses, normalmente, taxa de administração, carência para resgate e tudo mais. Então, só ficar atento que não é a lâmina de informações complementares, e sim a lâmina de informações essenciais que tem toda essa quantidade de informações resumidas. Bora lá, questão 5 então, questão 5. O fundo de investimento que pode perder mais do que 100% do patrimônio líquido é chamado de... Letra A, fundo alavancado. Letra B, fundo ativo. Letra C, fundo de investimento agressivo. Ou letra D, não há possibilidade de perdas acima do patrimônio líquido em fundos de investimento. Então, bora lá, A, B, C ou D, o que você acha? Enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso canal aqui. Continua acompanhando, não deixa de se inscrever, acionar o sininho ali, que toda vez tem coisa nova, todos os dias de manhã aí tem notícias sobre o mercado, então vale a pena aí para você ficar antenado. E qualquer cliente que te perguntar, por exemplo, lá sobre o pedido de impeachment do Bolsonaro, você vai estar bem informado, mesmo que não tenha maiores detalhes. Isso é muito legal. O fundo de investimento, então, que pode perder mais de 100% do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido, ou PL? O PL é o seguinte: lembra do condomínio, das cotas, das casinhas, dos terreninhos que cada um é dono? Somando todas as cotas de todo mundo, as minhas, da Gisele, do Naim, da Karina, da Ellen, da Amanda, certo? Nós vamos ter ali o patrimônio líquido, o dinheirinho de todo mundo. Tem como perder toda a grana e ainda ter que aplicar mais, ou seja, ter uma perca maior do que o patrimônio líquido? Tem sim. Então, automaticamente a letra D está excluída, certo? Existe a possibilidade, professor, eu não lembro disso, me ajuda que eu não lembro disso. Então, vamos lá. Um fundo de investimento, ele pega o dinheirinho e aplica. Tem alguns fundos que, além de pegar o dinheiro da galerinha que está ali, que comprou as cotas, ele vai lá e pega dinheiro emprestado no banco. E aí ele compra mais ativos, ele compra barato, vende caro. E aí a diferença ali
que ele ganhou, ele vai lá, paga o empréstimo e ainda sobra dinheiro. Só que de vez em quando pode dar merda, de vez em quando pode dar problema, e ao invés de rentabilidade positiva, pode ser negativa, pode vir mais um coronavírus, pode vir mais uma crise do subprime, como foi lá em 2008, a marolinha e diversos outros problemas. E aí, se deu merda, se deu problema, o que acontece? Ele vai perder dinheiro e ele continua com a dívida lá no banco. E pode ser que ele tenha que usar toda a grana da galera para pagar o banco e ainda falte dinheiro, certo? Então, como é que é chamado esse tipo de fundo? É um fundo agressivo que briga com a galera? Não. Fundo agressivo, nem existe esse nome. É um fundo ativo? Olha, já ouvi falar de fundo ativo. Será que é esse? Ou é um fundo alavancado? Então lembra o seguinte, fundo alavancado. Quando você tem muita dívida, está usando cheque especial, cartão de crédito está estourado, precisou pedir empréstimo no banco, você está se alavancando. Alavancar nada mais é do que pegar dinheiro dos outros. Então, tomara que não seja o seu caso, mas quando está faltando dinheiro e você vai lá e pede dinheiro emprestado para o banco, você está alavancado, você não está endividado. Olha que nome bem mais bonito, né? Então, assim, ó, o fundo ativo, ele tem a ver com o benchmark. Aquilo que eu quero é acompanhar o benchmark, então ele é passivo. Ou superar o benchmark, daí é um fundo ativo, certo? Então, fundo ativo não tem a ver com empréstimo, não tem a ver com patrimônio líquido. Então, o único tipo de fundo que pode perder mais do que 100% do patrimônio é o fundo alavancado. Letra A. Vambora, show, parabéns, vamos lá, galera. Questão 6. Os cotistas de um fundo de investimento, certo? Lembra lá os cotistas, a galerinha que comprou cotas, eles têm muitos direitos, têm deveres também? Óbvio que tem. É igual morar em condomínio, você tem vários direitos, pode usar ali se tem academia, não é o caso do meu, se tem piscina, não é o caso do meu condomínio também, tudo isso você pode utilizar. E aí você tem as obrigações também, que é pagar a conta do condomínio, né? Respeitar, não fazer barulho a partir de certos horários. É igualzinho, por isso que é muito bom lembrar da ideia de condomínio, beleza? Os cotistas de um fundo de investimento, eles devem receber, então devem, tem obrigação de receber. Então, quem tem que mandar? O fundo, o administrador, obviamente, né? Então, vamos lá. Letra A. Ele tem que receber mensalmente o extrato das cotas e valor das cotas. Letra B. O regulamento e política de investimentos. Letra C. Demonstrativo financeiro do fundo. Ou letra D. Composição da carteira do fundo. Então vamos lá, A, B, C ou D, e vamos falar sobre cada uma delas. Lembrando, como eu já disse, a questão do dever. Dever é a obrigação do administrador mandar as informações, tá? Então vamos começar aqui de trás para frente. Alternativa D. Ele tem que mandar a composição da carteira, o administrador dizer assim, olha, Wagner, eu estou comprando ações da Ambev, ações da Via Varejo, da Magazine Luiza, título público federal tal, debênture do banco tal, um investimento lá do PicPay, né, Tiagão? PicPay, lá 210% do DI, certo? Então, ele tem que ter isso. Ele não é obrigado a mandar, porque senão olha a quantidade de informação que ia ter que imprimir e mandar para você por correio, ia aumentar ainda mais a despesa, certo? Então, assim, isso aqui, composição da carteira, é obrigação dele disponibilizar, ou seja, todo mês, certo? É possível que o cotista acesse essa informação, mas não é uma obrigação, tá? Então ela está lá disponível. E aí quem quer ver, vai lá, acessa e olha. O demonstrativo financeiro, o que é o demonstrativo financeiro? Isso é uma vez por ano só, lá para aprovação. Olha só, a gente gastou tanto aqui de taxa de administração, tanto com papel, tanto com tinta da impressora, todos os impostos, vai estar tudo detalhado lá para aprovação na AGO. O que é a AGO? Assembleia Geral Ordinária. Ordinária que é quantas vezes por ano? Uma só. E é só para isso. Qualquer outra é chamada de AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Então, olha outro conceito aí para você não esquecer. Então, essa também não tem nada a ver com mensal. Regulamento e política piorou, né? Isso aqui é lá quando você contrata. Lembra que para mudar o regulamento, a política, ele tem que fazer uma nova AGE.
tem que ser votado. Então isso aqui você lá no início assinou, recebeu o regulamento teoricamente, então não precisa receber mensalmente. Então show de bola, conforme vocês já colocaram aí. Letra A, todos os meses você vai receber aí por correio normalmente, tá? Um extrato com no mínimo aí o valor das suas cotas e a quantidade. Eu tenho 1000 cotas, eu tenho 16 cotas, o valor da cota está custando tanto. Normalmente eles mandam informações adicionais também, tá? Como a valorização dessa cota de um mês para o outro, a quantidade de imposto, os benchmark, né? O seu fundo rendeu 0,36 nesse mês, enquanto a Selic rendeu 0,19, o DI rendeu 0,17 e a poupança rendeu 0,12, 0,13, sei lá. Então vai estar tudo isso estipulado ali. Não é obrigatório essa informação, mas normalmente tem. O que é obrigatório é o extrato das cotas e o valor de cada uma das cotas. Bora lá então, questão número 7. Um fundo de investimento, tá? Ele pode cobrar algumas taxas para remunerar e para pagar as despesas. Com relação a essas taxas, podemos afirmar que estão corretas as afirmações. Vamos lá. 1. A taxa ADM é calculada anualmente e cobrada diariamente, reduzindo o valor das cotas. 2. A taxa de performance só pode ser cobrado quando o fundo passivo ultrapassar a chamada linha d'água. 3. A taxa de performance é cobrada semestralmente. 4. Pode ser cobrado taxa de entrada e ou taxa de saída nas aplicações em fundos de investimento. E aí temos aí corretas, letra A, 1, 2 e 3, letra B, todas as alternativas, letra C, 1, 2 e 4 e letra D, 1, 3 e 4. A, B, C ou D, e vamos lá falar da questão número 7, galerinha. O fundo pode cobrar algumas taxas, para quê? Para pagar. Imagina, nem relógio trabalha de graça. Você não trabalharia de graça, então o administrador, o gestor, toda a galera lá que trabalha no fundo precisa receber, precisa pagar despesa. Como eu falei anteriormente ali, despesa de impressão, tá? Despesa lá de manutenção do site, sei lá, diversas despesas que tem. Como é que é pago isso aí então, certo? Através dessas taxas. E aí, quais estão corretas? Importante a gente ver isso sempre aí, correta ou incorreta, porque tem pegadinha na prova da Ambima. Vamos lá então. 1. A taxa ADM é calculada anualmente e cobrada diariamente, reduzindo o valor da cota? Vamos lá, vamos por partes. A taxa de administração ela é um percentual. Quanto? Está lá determinado, 1%, 0,8%, 3%, 5%, certo? Então, como é que ela é calculada? Ao ano. 5% ao ano. E como que ela é cobrada? Ao ano? Não. Todo dia pode ter resgate, pode ter novas aplicações. Se você resgatar hoje e não for o dia, por exemplo, de cobrar, a taxa de administração vai sair sem pagar? Não, né? Então, por isso que ela é calculada ao ano, mas cobrada diariamente, deduzida ali diariamente. E aí, a última parte, ela reduz o valor das cotas ou ela reduz a quantidade de cotas? Então, lembra lá no nosso preparatório, eu dei o exemplo. A gente tinha nosso grupo ali do preparatório, feito um fundo de investimento, o valor da cota e valorizou o nosso fundo. Então, assim, tinha 10 mil aplicado, daqui a pouco tinha 15, isso é dividido pelas cotas e não aumenta a quantidade de cotas, porque você comprou as cotas. Imagina o condomínio. Você comprou quantos apartamentos? O seu apartamento. Você comprou quantos terrenos? 2 terrenos. Quando eles valorizam, você ganha um novo terreno? Não. Ele fica mais caro. Você pode vender ele no futuro, resgatar aquele dinheiro que você aplicou por um valor maior. Então, essa aqui está correta. 2. A taxa de performance só pode ser cobrada quando o fundo passivo ultrapassar a chamada linha d'água. Bora lá agora, muito importante aqui. Vou aproveitar vários conceitos aqui. Ó. Taxa de performance. Primeiro, a taxa de performance ela é cobrada em fundos ativos somente. Então aqui, ó. Pegadinha do malandro! Salve Fufu! E aí a pegadinha do malandro. Sérgio Malandro, de novo aí. Se não cuidar, cai na pegadinha, viu? Fundo ativo, aquele que busca ultrapassar o seu benchmark, ele tem taxa de performance. O que é taxa de performance? É um prêmio, é um plus. O administrador,
o gestor, ele já recebe para comprar e vender os ativos. E aí você diz para ele, cara, se você for muito bom, se você for muito bem e render muito, e aí tem lá um valor acima de tanto por cento, você vai ganhar mais dinheiro, que é a taxa de performance. É como se fosse uma comissão, certo? Por ele atingir uma meta, ou melhor, ultrapassar essa meta. E aí o detalhe é a linha d'água, que é outro conceito interessante. Linha d'água, vamos lembrar aí, anota a plaquinha, linha d'água é o seguinte, sempre que cair, subir, imagina lá, você comprou, tá, as suas cotas a R$10, antes da pandemia, certo? Ou melhor, isso lá em janeiro de 2020. No mês seguinte, valorizou e cada cota estava valendo R$12. Aí veio a pandemia e caiu para R$5. Depois, ali no mês de novembro, quando as coisas já estavam melhores, ele ficou bastante tempo aqui, 5, 4, 3, 5. Aí, de repente, ele voltou aqui para R$11 no mês de novembro, certo? Como subiu a cota aqui, e talvez ele tenha ultrapassado o benchmark, quando que ele vai receber? Somente quando ultrapassar essa chamada linha d'água. E a linha d'água, só anota a placa aí, cuidado, isso é muito importante. A linha d'água, tá? Ela é o seguinte, ele tem que superar o valor mais alto da cota e superar a meta. Senão ele vai ganhar 2 vezes, certo? Então aqui, ó, de 10 para 12, se ele superou a meta, ele recebe, certo? Porque ele atingiu a meta e subiu o valor da cota. Quando caiu, ele recebe? Óbvio que não. Quando caiu de novo, ou melhor aqui, ó, quando voltou a R$11, agora ele recebe, né? Porque está de 5 para 11? Não, porque o 11 ainda é menor do que o 12 que ele já tinha alcançado. Então, esse é o conceito de linha d'água, é para dar mais transparência. O camarada, para receber, ele tem que bater a meta e, além de bater a meta, tem que ter chego no maior valor de cotação da cota, ou seja, a cota tem que valorizar mais do que ela já teve no seu máximo. Então o máximo tinha sido 12, ele só vai receber de novo quando ele bater a meta e ultrapassar os 12. Então R$12,01 ele recebe? Recebe, desde que tenha batido a meta, beleza? Então nesse caso aqui, a gente só aproveitou relembrar conceitos, mas a gente já sabe que ela está errada, porque aqui falava de um fundo passivo, e fundo passivo não cobra taxa de performance. Certo? 3. A taxa de performance é cobrada semestralmente? Sim, e aqui eu vou explicar, tá? É calculado isso aqui todos os meses, se ele tem direito ou não de receber a taxa de performance. Ele recebe todo mês? Não. A cada 6 meses junta lá. Ah, janeiro ele tem direito, março ele tem direito, e abril ele tem direito. Então soma tudo e paga para ele no final do semestre, certo? Então essa está correta. E 4, pode ser cobrado taxa de entrada e saída nas aplicações? Pode. Lembra que isso não é mais tão comum por causa da concorrência. A concorrência veio aí e aí o pessoal diminuiu a taxa de administração. A concorrência veio e o pessoal parou de cobrar a taxa para você entrar num fundo, para você sair. Mas a regra diz que pode ser cobrado taxa de entrada e saída, ou taxa de entrada ou saída, certo? Então, a alternativa correta aqui é a que tem a 1, 3 e 4. Alternativa D. Gi, pessoal, eu vi que ficou uma dúvida ali. Só esse detalhezinho, então, ali, ó, a pegadinha, certo? Em relação aqui, estava tudo correto, mas tinha aqui um fundo passivo. E aí, só lembrar desse detalhe, se ficou dúvida, eu retomo aqui. Mas o fundo passivo nunca tem cobrança de taxa de performance, porque ele só vai querer acompanhar. Então, assim, ele só está acompanhando. O cara não precisa ficar comprando e vendendo, ficar olhando para o mercado toda hora. Não, ele não tem muito trabalho. Se ele não tem muito trabalho, para que ele vai receber? Entendeu? Bora lá, enquanto eu boto mais uma aguinha aqui. A questão número 8. Passamos da metade aí das nossas questões de hoje, aí de módulo 5. Lembrando que a ideia aqui é sempre a seguinte: vai ter questão fácil? Vai. Mas normalmente é treino difícil para você ter um jogo fácil lá na hora da prova. Não sei se você vai encontrar simulados aí tão difíceis quanto aqueles que eu coloco aqui de CPA 10. É isso aí, pegadinha do malandro, muito cuidado, muito cuidado.
Lembra aí da dica que eu dei lá na hora de fazer a prova, faz a prova toda, se ficou com dúvida, marca no botãozinho amarelo lá, e depois, assim, ó, se você tiver tempo, termina a prova, respira um pouquinho, pede para ir no banheiro, vai tomar uma água, joga uma aguinha no rosto, dá uma esticada no esqueleto e depois volta. E se você tiver tempo, confere tudo de novo, tá? Porque às vezes passa uma pegadinha dessa aí e eu já vi gente ficar por uma questão. E aí é o seguinte, eu acho que se você ficar por uma questão é muito pior do que você ficar por 10. Porque daí você pensa assim, nossa, eu cheguei tão perto e não deu. Certo? Então, cuidado aí, acompanha a gente aqui, porque com certeza aqui é treino difícil para você ter um jogo fácil lá na hora da prova. 8. Com relação aos limites de aplicação que os fundos devem respeitar. Está incorreto, olha só, incorreto o que se afirma em. Então, vamos lá, eu já vou entrar aqui direto nos comentários, tá? Lembra que os fundos têm alguns limites, tá? Eles não podem simplesmente sair comprando tudo aquilo que eles querem. Lembra que tem política, obviamente, mas ainda assim todos os fundos precisam respeitar uma regrinha. Essa regrinha ali, depois eu vou relembrar vocês o macete, tá? Mas vamos para as alternativas. O fundo de investimento pode aplicar 100% do PL. O que é o PL? Patrimônio líquido, todo o dinheirinho da galerinha, tá? Em título público federal? Pode, porque título público federal é o risco mais baixo que existe. Lembra? Título público federal é o governo. Para o governo quebrar é muito mais difícil do que para um banco ou qualquer outra empresa, certo? Então ela está correta e nós não queremos a correta. Então essa daqui, esquece. O fundo de investimento pode aplicar 80% do PL em títulos públicos federais. Então, assim, se a gente já sabe que ele pode aplicar 100%, então essa aqui automaticamente está incorreta, porque ela está falando de 80%. E aí vamos para as outras duas aqui, só para a gente depois relembrar. O fundo de investimento pode aplicar 20% do PL em instituições financeiras. E claro que pode. Por que pode? Instituições financeiras, elas têm uma regulamentação tenebrosa. Lembra lá? Tem o Conselho Monetário Nacional, que bota ordem em tudo, que faz todas as regrinhas. Tem o Bacen e a CVM, certo? Que vão olhar se os caras estão fazendo isso tudo de forma correta. Então, desculpa. Aí tá. Automaticamente são instituições com maior regulação. Então, até 20% pode, mais do que 20%, daí não, certo? O fundo de investimento pode aplicar 10% do patrimônio líquido em títulos de CIA, de companhia aberta não financeira. Pode. Lembra lá, Petrobras, Vale, são companhias abertas? São. Tá? Pode comprar debêntures? Pode. Até quanto? 100% em debêntures? Não. No máximo 10%. Certo? E aí, por fim, não está aqui, mas vale a pena aí para você lembrar, as companhias fechadas, certo? Fechadas. O que acontece? Companhia aberta, ela tem que apresentar balanço para todo mundo. Então é mais fácil de você saber se ela está bem ou não. A companhia fechada, ela não é obrigada a fazer isso. Então, em companhias fechadas, empresas não bancárias de capital fechado, somente 5%, beleza? E aí vamos lá, o correto aqui então, ou melhor, a incorreta aqui, né? É a alternativa B, porque ele pode aplicar até 100%, beleza? E vamos lembrar de todas as regrinhas aqui, só para ficar claro para vocês, beleza? Vamos lá, opa, deu uma travadinha aqui na minha tela. Os limites. O fundo pode comprar até 100% de títulos públicos? Pode, porque daí o governo diz assim, eu sou fodão, eu sou bom, eu não vou quebrar nunca. Então pode comprar todo o patrimônio de mim aqui. Instituições financeiras, como são muito reguladas, até 20%. 10% de empresas de capital aberto. Aí lembram lá das empresas de capital aberto, a Ambev, Vale, todas essas empresas listadas na bolsa, pode comprar então 10% de debêntures, e companhias fechadas somente 5%. Beleza, galera? Vamos lá então, questão 9. Questão 9, em relação aos fundos de renda fixa de curto prazo, podemos afirmar que está incorreta a afirmação contida na alternativa A. Não cobra taxa de performance. B.
pode ter em sua carteira títulos com vencimento máximo de 375 dias. C. A média dos títulos em carteira não pode ultrapassar 90 dias. E D. A alíquota de IR para um investidor que ficar acima de 700 dias é de 20%. A, B, C ou D, lembrando que aqui, ó, fundos de renda fixa curto prazo, e nós queremos a alternativa incorreta. Então lembra lá, na divisão tem fundo de investimento de renda fixa e ele se divide, por exemplo, em renda fixa curto prazo, ele vai ter lá CP, ou longo prazo, LP, ele vai estar lá na descrição do fundo, beleza? Então, o que está incorreto sobre esse tipo de título? Bora então. Ele não cobra taxa de performance? Está correto. Por quê? Lembra que esse de curto prazo, tá? Ele tem a ideia aí de que a pessoa fique pouco tempo e normalmente são passivos. Então, fundo passivo não tem cobrança de taxa de performance. Fundo ativo tem, beleza? Então, essa aqui está correta, então não é essa que nós queremos. Pode ter em sua carteira títulos com vencimento máximo de 375 dias. Correta. Olha só, curto prazo, a ideia é que fique pouco tempo ali. Então, ele pode ter títulos que vençam no máximo daqui a 375 dias. Então, imagina, é renda fixa. Renda fixa, então imagina, eu vou comprar uma debenture com vencimento para 2030. Pode? Não! Por quê? Mais de 375 dias. Se eu for comprar lá para, vamos imaginar, hoje é dia 2 de fevereiro, para dia 10 de fevereiro do ano que vem, certo? De 2022. Pode? Pode, porque ele vai estar dentro dessa regrinha, vai ser menos de 375 dias, beleza? Então também não é a que nós queremos, né? C. A média dos títulos em carteira não pode ultrapassar 90 dias. E aí aqui, novamente, pegadinha do malandro, galera. Olha só, a média não pode ultrapassar 60 dias. Como assim? Olha só, ele pode ter um de 375? Pode. Aí daqui a pouco ele tem um de 10 dias, que vence daqui a 10 dias. Outro que vence daqui a 90. Outro que vence daqui a 302 dias. E assim por diante. Mas a média é o que? Soma tudo e divide pela quantidade, certo? Não pode ultrapassar 60 dias e não 90, certo? E aí, a alternativa D, a alíquota de IR para quem ficar mais de 700 dias é de 20%? Tá correto. Lembra, ó, é curto prazo. Curto prazo ele vai parar ali nos 20%. Por quê? Ah, mas e se ele ficar mais do que 360 dias? Porque na tabela regressiva, de 1 a 180 dias, paga 22,5. De 181 a 360, paga 20. De 361 a 720, paga só 17,5. E se ficar mais de 720, paga só 15. Por que que aqui ele vai pagar 20? Porque ele foi burro. Por quê? Curto prazo é para você ficar um curto prazo, pouco tempo. Se você ficar mais, problema é seu, certo? Então, a alíquota mínima de um fundo de renda fixa de curto prazo é 20%. Eu falei lá no nosso preparatório, repito aqui, se ficar 10 anos, problema dele, não vai diminuir a alíquota de imposto de renda, beleza? A alternativa correta, ou melhor, incorreta aqui, sobre fundo de renda fixa de curto prazo é a C. A média não é 90 dias e sim 60, não pode ultrapassar os 60 dias. Bora então, questão número 10. Os fundos de renda fixa simples têm como característica, exceto A. Aplicam no mínimo 95% do patrimônio líquido em títulos públicos federais ou títulos de baixo risco. B. Podem ser indicados para cliente com API desatualizado. C. Podem comprar CDBs de bancos de primeira linha. E D. Podem aplicar em moeda estrangeira. A, B, C ou D. E aí nós vamos falar sobre o fundo de renda fixa simples.
Lembra, né, que a CVM, a bendita da CVM, ela divide os fundos de renda fixa em renda fixa simples, renda fixa a curto prazo, os outros eu nem lembro agora, é muito ali, muita decoreba ali, então lembrem daquela tabelinha lá da divisão, né, da classificação dos fundos, a CVM, que é nível 1, e a Ambima, que é nível 2 e 3, tá? E que aí o professor já disse, não tem muito macete, o que dá para lembrar só lá em relação a esses tipos é lembrar que o nível 2 ele está falando aí sobre o tipo de gestão, sobre o tipo de risco, certo? E aí o nível 3 é a estratégia que vai ser utilizada. Só essa aí é a característica que a gente pode tentar ajudar. Então lembra que esse aí eu mandei lá no grupo, lá depois das aulas, então é importante ficar de olho. O que é o fundo de renda fixa simples? Então vamos lá, ó. Quais as características dele? Exceto, então sempre é bom marcar um asterístico ali, porque às vezes você já olha na primeira alternativa, essa aqui tá certa, você assinala e ó, entrou pelo cano, certo? Vamos lá, ó. O fundo de renda fixa, normalmente ele aplica 80% do patrimônio líquido em ativos de renda fixa, certo? Então olha só, isso aí já é um assunto aí que é legal para você lembrar. Só que quando ele for um fundo de investimento referenciado ou um fundo de renda fixa simples, ele aplica 95%. O renda fixa simples, lembra assim, ó, simples, cara, tem que ser simples. Inclusive o simples, aí nós já vamos aqui para B, tá? É o único que pode ser, o único tipo de investimento que pode ser indicado lá para o cliente sem API ou com API desatualizado. API, análise de perfil de investidor. Então essa aqui está corretíssima, por isso a gente já está tirando ela daqui. Esse é o único. Por quê? Porque ele é simples, não tem complicação, tem pouco risco. Por que ele tem pouco risco? Porque ele aplica, no mínimo, pode aplicar 100%? Pode. Pode aplicar 94%? Não. No mínimo 95% do patrimônio líquido em títulos públicos federais ou títulos de baixo risco. O que é título de baixo risco? Aí nós temos aqui a C, CDBs de bancos de primeira linha. Lembra lá, ó, tem o rating AA, BBB, BBB, CCC, CC, C, certo? Bancos de primeira linha. Então imagina o seguinte, o Itaú, o Bradesco, o Santander, são bancos de primeira linha? Sim, é difícil uma instituição dessa quebrar, certo? Aí você olha lá o índice de Basileia, tem lá no Banco Data, é um site ali, você consegue ver qual que é o índice de Basileia desse banco, qual que é o risco que ele tem, tá? Então, assim, se for um banco de primeira linha, pode comprar? Pode, porque é um título de baixo risco, beleza? Então, essas duas aqui também estão corretas, então não é o que nós queremos. E aí nós vamos para a alternativa D, que é a incorreta, e aí não pode, como é simples, um fundo de renda fixa não pode aplicar em moeda estrangeira, porque moeda estrangeira ela pode mudar. Lembra o dólar? Olha o que aconteceu com o dólar. Um exemplo bem simples, tá? Em 2020, janeiro de 2020, eu peguei férias e aproveitei e fui viajar. Nunca tinha ido viajar com a família, porque eu ou não pegava férias, ou quando pegava estava literalmente quebrado, igual arroz de terceira, né? Então eu fui passear, fui para Foz do Iguaçu, depois, obviamente, né, Foz do Iguaçu, além das cataratas, fui para o Paraguai, fui nas cataratas da Argentina, fui passear por dentro da Argentina, fui para o Rio Grande do Sul na casa dos parentes, fiz um baita de um roteiro aí, rodei quase 3.000 quilômetros. Mas vamos lá, na época, lá em janeiro de 2020, eu comprei dólar, se não me falha a memória, a R$ 4,20, mais ou menos, tá? Um pouco mais, pouco menos. Ah, professor, eu vi aqui que essa cotação nesse período estava diferente. Mais ou menos, tá, galera? Agora, ano passado, certo? Ano passado... Ah, não, eu comprei em dezembro, tá? Só para avisar, dezembro de 2019. Ano passado, 2020, outubro de 2020, o dólar teve um período ali que ele chegou a 5,80. Então, olha só, em menos de um ano, ele saiu de 4,20, mais ou menos, para 5,80. Então, olha como ele oscila muito mais. Ele pode subir, como pode cair. No ano passado, ele também chegou, em dezembro, a 5,03. Olha só.
de outubro para dezembro, olha quanto ele baixou e agora subiu de novo. Então ele oscila muito mais, e lembra que oscilação tem a ver com risco, certo? Então se ele é simples, não dá para arriscar muito, então essa daqui é a alternativa correta. Bora lá, 11 porque o professor conta a vida dele toda, dá um monte de exemplo e aí ele fala mais do que a boca. Vamos lá, mas eu espero que vocês gostem disso, porque isso aí vai ajudar vocês a gravar, beleza, galera? Um fundo de ações, ele pode aplicar qual percentual mínimo em ações? Fundo de ações aplica em quê? Em ações. Só em ações? Se ele quiser, pode. Mas ele pode aplicar em outras coisas, pode aplicar em renda fixa também, debêntures e uma série de outras coisas. Mas quanto que ele tem que aplicar, por ele ser de ações, quanto que ele tem que aplicar o percentual mínimo em ações? Aí tem lá A, 33%, B, 67%, C, 80% e D, 95% em ações referenciadas em Ibovespa. Então bora lá, vamos dar uma olhadinha. Primeiro de tudo, galera, olha só, lembra que eu falei, se você estava com a gente aí na correção de prova, quinta-feira, você vai lembrar dessa dica. O diferentão de todos, diferentão é ações. Porque os outros eles vão estar ali 80%, 95%, vai estar muito nessa dali. O diferentão sempre é o fundo de ações, certo? Fundo de ações é diferentão por quê? Ele aplica 67% é o número mais diferentão, tá? Das regrinhas lá, 67% no mínimo em ações, beleza? O correto aqui então é a alternativa B. O 33% pode cair, se você lembra do nosso preparatório lá na correção de questões, que a gente sempre fez isso. Fazia um módulo, corrigia questões, que é a forma correta de você estudar, você grava mais fácil e depois você vai para simulados, volta para ver o que você tem mais dificuldade e depois pau no porco e dá-lhe simulado de novo até a sua prova. Lá eu fiz uma pegadinha que pode cair na sua prova dizendo assim, ó, qual o percentual mínimo que pode aplicar em títulos públicos federais. E aí, se é o percentual mínimo em outras coisas, é a diferença de 100 para 67. Então, essa aqui pode cair. Se você lembra, teve essa pegadinha lá. 80%, como eu falei, ele está muito mais vinculado ali a fundos de renda fixa, que eles vão aplicar normalmente 80%. Fundo cambial também vai aplicar 80% aí do patrimônio líquido em moeda, né, em câmbio. E 95% é o referenciado. Então, aqui, se fosse um fundo de renda fixa referenciado em algum índice, ele aplicaria 95%, mas isso estaria descrito, fundo de renda fixa referenciado DI, então ele aplicaria 95% na sua referência, beleza? Então não é o caso aqui, tá? E o outro que fala em 95%, a gente falou agora há pouco que é o fundo de renda fixa simples, tá? Então ajuda você a gravar aquela bendita tabelinha lá também. Show de bola? Bora. 12, agora vem, agora arranca os cabelos, essa nem eu gosto de fazer, porque é ruim de lembrar esse negócio, mas bora lá. Os fundos de renda fixa indexados estão em qual nível de classificação Ambima? Letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4, A, B, C ou D? Bora, então vamos entender o seguinte, ó. Primeiro de tudo, renda fixa indexado, então esse aqui é o nome dele, tá? E tá falando de classificação Ambima. Primeiro de tudo, galera, vamos lembrar assim, ó, quantos são os níveis de classificação Ambima? Nível 1, 2 e 3. O 1, inclusive, é a classificação CVM. 2 e 3 é Ambima. Então, olha só, não existe nível 4, pelo menos não por enquanto, não dia 2 de fevereiro de 2021. Se você estiver vendo isso aí no futuro, pode ser que exista, tá? Mas nessa época não existia nível 4. Eu acabei de falar aqui que esse nível Ambima é o 2 e o 3, porque o 1 é CVM, então olha só. Já eliminamos duas alternativas, A e D. Sobrou aí o que? Isso é importante lá na sua prova, quando cair essas perguntinhas cabeludas. Sobrou B, nível 2, ou C, nível 3. Já caiu aí só 50% de chance de errar. Então já melhorou bastante. Renda fixa
indexado, renda fixa indexado. Lembra lá, ó, nível 2, tá? Ele está falando de risco, do tipo de gestão. Então, indexado tem a ver com benchmark, certo? Então, assim, é um fundo de renda fixa indexado a títulos públicos federais. Então, é o tipo de gestão, é o tipo de risco que ele vai estar exposto. O nível 3 é a estratégia de gestão. Então, é um fundo indexado que vai investir no índice Ibovespa. Daí é o índice. O Ibovespa, se fosse um índice de renda fixa, índice de renda fixa indexado em, vamos lá, renda fixa em IMAB, tá? IMAB são índices de mercado Ambima, tá? A gente falou sobre isso lá nos benchmark. Se você não lembra, volta lá nas nossas aulas. Mas aqui, ó, se fosse perguntar sobre índice de renda fixa, fundo de renda fixa indexado IMAB, nós estaríamos falando de nível 3. Nível 3, porque nível 3 ele está falando aí de estratégia, ele vai aplicar lá nos índices de mercado Ambima, beleza? Como ele só está falando de indexado, indexado é nível 2, porque nível 2 tem a ver com o tipo de gestão. Ele vai estar indexado a alguma coisa. Indexado ao quê? Aí, se tiver essa informação, é nível 3. Beleza, galera? Só aí ficou mais claro para vocês. Sempre façam essa eliminação e volto a dizer, é chato? Não são muitas dessas questões vão cair na prova, não vai ter 4, 5 questões assim, tá? Mas é importante você tentar decorar. E se der branco lá na hora da prova, pula e vai para a próxima, galera. Vai para a próxima porque todas elas valem 1 ponto, beleza? 13. Não é sexta-feira, né? Não é sexta-feira 13. Em quais meses são cobrado o imposto de renda em fundos de investimento de renda fixa a longo prazo? Letra A, maio e novembro. Letra B, maio e dezembro. Letra C, março e novembro. Letra D, abril e novembro. A, B, C ou D. E aí fica a sua escolha e nós vamos lembrar desses detalhes. Vamos lá, fundos de investimento de renda fixa ou até mesmo os multimercados, quando é que eles cobram imposto de renda? Cobram no resgate? Cobram. Mas lembra que um fundo de investimento, você não tem prazo para sair? Você pode ficar muito tempo ali, certo? Então, principalmente um longo prazo. Apesar que esse longo prazo está aqui só para confundir, porque ele poderia ser um curto prazo também, certo? Poderia ser também. Então, lembra daquela ideia, o governo quer receber. Se você ficar 10 anos ali no fundo e não resgatar, ele não vai receber. Então ele criou uma regrinha que é o famoso, como é que é o nome? Como é o nome eu sei. Eu sei que você sabe. Fala pra mim. É o Come Cotas, certo? O Come Cotas, tá? Lembra lá, eu falei do Pac-Man, o Come, certo? Ele vai pegar 2 vezes por ano e vai comer algumas cotas. De que forma? Cobrando imposto de renda. Quanto que cobra? Preciso saber disso? Não, mas eu vou falar. Ele sempre vai cobrar a alíquota mínima. Então, qual que é a alíquota mínima de um fundo de renda fixa a longo prazo? É 15% para quem ficou mais de 720 dias. Então, todo ano nos meses de maio e novembro, tá? Maio e novembro, alternativa A, parabéns aí, show de bola. Maio e novembro ele cobra 15% de imposto de renda. De que forma? Ele tira essa grana? Tira, mas ele não vai baixar o valor da sua cota, tá? Isso é importante, essa placa é importante. O fundo paga esse imposto com cotas, então ele diminui a quantidade de cotas. No mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril você tinha lá 1000 cotas. Em maio, de repente... falei de outra questão, mas vamos lá. Em maio, diminuiu a quantidade de cotas. Por quê? Porque foi pago ali o imposto de renda com as cotas. A cota continua no mesmo valor, beleza? Mas diminui a quantidade. E aí, tem que gravar isso aqui. Vai ter umas pegadinhas assim, tá? Lembra aí, maio e novembro, come cotas, vale para todos, beleza? Show. Vocês estão de parabéns, dia, isso aí, come cotas, assim, não esquece.
Agora vamos lá, 14, IOF, Imposto de Operação Financeira. O IOF em fundos de ações, ele é cobrado quanto? Eita, desculpa aí que a minha rinite aí atacou e entrou um mosquitinho no nariz aqui. O IOF, olha só, o IOF, Imposto de Operação Financeira, ele é cobrado quando num fundo de ações? Letra A, até o 29º dia. Letra B, até o 30º dia. Letra C, após a cobrança do IR. E letra D, não é cobrado. Então vamos lá. Lembra que o governo é sacana pra caramba. O governo, ele quer cobrar, ele quer ter receita. Como é que ele tem receita? Cobrando imposto. Então, cobra imposto sempre que dá. Então, se você aplicou num fundo de investimento, certo? E ficou alguns dias lá, conforme uma regrinha, ele vai te cobrar o IOF. E aí o detalhe, ele é tão sacana que assim, ó, ele te cobra o IOF, aí se sobrou rentabilidade, ele vai te cobrar mais imposto de renda. Então nós vamos eliminar aqui a C, porque a regra diz o seguinte: primeiro cobra IOF, beleza? Depois cobra o imposto de renda. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha que também pode cair lá na sua prova, beleza? E aí, qual que é a regra do IOF, professor? Lá em CPA 20 você já vai aprender lá sobre o 433, né? Que não é o caso aqui, que é para você saber como que calcula o IOF ali, tá? Mas o IOF, ele é cobrado até o 29º dia. Até o 29º dia, ou seja, no 30º dia, não tem mais IOF, beleza? Professor, então é letra A. Não. Pegadinha do malandro, galera. Cuidado. Essa aqui foi proposital, eu sabia que muitos iam cair. Linha de raciocínio perfeita, Gi, pessoal, perfeita linha de raciocínio. É até o 29º dia, tá? A linha de raciocínio em relação ao IOF foi perfeita, mas já vi questões de prova assim, tá? E aí o detalhe, fundo de ações não tem cobrança de IOF, tá? Fundo de ações não cobra IOF. Lembra que o fundo de ações é o diferentão, é o que aplica 67%, tá? É o fundo que só cobra imposto de renda lá no resgate, e como é ação, ele não cobra IOF. Por que não cobra, professor? Lembra que ações, você se torna sócio da empresa. Então, se você tiver lucro, você participa do lucro. Se você tiver prejuízo, você não tem nem como cobrar, certo? Você pode perder, inclusive, toda a grana que você colocou lá, porque você virou sócio. Então, só cuidado aí, que assim, ó, essa pegadinha eu já vi, tá? Inclusive eu vi na minha prova de CPA 20, óbvio, não era assim a questão, não era dessa forma, né? Mas na minha prova de CPA 20 tinha uma pergunta sobre IOF e fundo de ações. Então, cuidado, tá? Show de bola, linha de raciocínio perfeita. Só lembra do detalhezinho de cuidar se não tem nenhuma pegadinha. Eu sei que aqui eu mandei as questões ontem, não sei se vocês conseguiram fazer. Muitos aí vão corrigir aqui, então é mais de bate pronto mesmo, tá? Mas na prova só tomem cuidado. Lembra? Aqui é treino difícil para você ter um jogo fácil, uma prova mais fácil lá. Aqui é a hora de errar. E finalizando aqui, nós temos agora a nossa questão número 15. Ayrton, olha aí, o professor está até mudando o nome da galera. Ayrton adquiriu no mês de outubro de 2020 1.000 cotas do fundo ACBD. Não é lá aquela musiquinha lá, Aceleré a Berré, né? Lá dos anos 90, né? O professor é desafinado até para bater palma, mas se tiverem próximo da minha idade, assim, eu sei que vocês vão lembrando de mim. Com isso, vai ficando gravado aí na cabecinha de vocês. Ele comprou, tá, cotas do fundo ACBD, também não é o ACDC, que essa eu gosto até mais. É dia de rock, bebê. E o seguinte, o Ayrton comprou 1.000 cotas, e aí, assim, ó, acompanhando o seu fundo de investimento, ele percebeu que no dia 1º de dezembro de 2020, ele possuía apenas 998 cotas do fundo ACBD. Como você explicaria para o Ayrton essa situação? É isso aí, eu sei que às vezes não dá tempo, tá? Por isso que assim, ó, por isso que aqui eu demoro mais, eu sei que a gente até já passou do horário que era programado, mas assim,
a gente rever todo o conteúdo praticamente que a gente falou, porque assim fica gravado. E eu espero que vocês gostem dessa forma, tá, galera? Qualquer coisa me avisem aí, mas eu acho que assim fica muito mais fácil aí de vocês aprenderem de verdade. Então, bora lá. O Ayrton comprou lá em outubro quantas cotas? 1.000.000. E em dezembro, ele olhou, e aí assim, ó, quando você começa a investir, é o seguinte, você fica ali olhando. É igual assim, ó, não sei quem tá me assistindo aí se vocês têm filhos. Filho é o seguinte, tá? O primeiro filho, ele nasce, aí bebezinho pequenininho, você bota ele lá no berço, você fica em volta, babando, olhando, e aí você para e diz assim, nossa, será que ele tá vivo? Será que tá respirando? Que às vezes tá tão paradinho, aí você pega e coloca até um... Oi, Karina, boa noite, show, que bom que tu conseguiu aí, depois só voltar, tá? Depois eu vou editar também e aí tu consegue ver ele inteiro. A Karina vai lembrar, porque eu sei que a Karina tem 2 filhos, tem hora que o primeiro filho, você até põe um espelho na frente do nariz para ver se ele tá respirando, senão morreu. O primeiro filho, você tem um cuidado tão grande, você não deixa ele pegar em nada, não botar nada na boca. Depois, quando você tem um segundo filho, se ele tiver uma distância um pouquinho maior, você já está mais calejado, mais vacinado, o filho às vezes bota até terra na boca e você não está nem aí. Porque você diz assim, deixa quieto. Né, Karina? É bem isso. Então, assim, ó, quando você começa a investir, é mais ou menos isso, tá? Você fica ali todo mês olhando. Nossa, olha só, comprei em outubro, agora deu novembro, eu quero ver quantas cotas eu tenho e quanto de dinheiro eu ganhei. Nem esperou, né? Mal e mal aí, se bobear, nem venceu o período de IOF ainda. E o camarada já estava de olho. Óbvio, é bom, sempre é bom, mas com o passar do tempo aí você vai ficando mais tranquilo. Quer ver quando você vai comprar ação no home broker, tá? Você às vezes chega a abrir 2, 3 vezes por dia, ou como eu cheguei a fazer, abrir num sábado, que nem tem pregão, como é que a ação ia valorizar, galera. Então assim, ó, só para entender como é que as coisas funcionam. E aqui o Ayrton, ele tava nessa pegada, ele tava olhando, ele tá certo também, tá? Não é errado, só que ele chegou para você, que é o gerente dele, e disse assim, cara, você me vendeu 1.000 cotas do fundo ACBD, tá? E agora eu fui olhar lá e eu só tenho 998 cotas. Que merda é essa? O que vocês fizeram com as minhas cotas do fundo? E aí vamos lá, letra A. Você diz para ele assim, olha, o fundo teve rentabilidade negativa, tá? E por isso reduziu a quantidade de cotas que ele possuía, tá? Em novembro aqui, né? Meu teclado está com problema, ele não foi aqui, mas em novembro ele teve rentabilidade negativa e por isso reduziu a quantidade de cotas. É isso? Eu acho que não, né? Letra B. Foi algum erro no sistema. Bota a culpa no sistema. Sempre bota a culpa no sistema. Será que é isso? Não. Por quê? Porque ele não perderia cotas do seu fundo. Será que é um erro do sistema? Poxa, o sistema do banco ali com toda a coisa pode ter erro? Pode, mas será que é isso? C. O fundo ACBD é um fundo alavancado e ainda cobra taxa de performance, por isso a redução das cotas? Olha só, conceitos aqui que a gente já falou hoje. Taxa de performance é fundo ativo. Fundo alavancado, ele pode perder o patrimônio líquido? Pode, mas aí não vai diminuir a quantidade de cotas, vai diminuir o valor das cotas, certo? E outra, aqui não está falando nada desse fundo. É um fundo que você nem sabe se é alavancado, se é ativo, se é passivo. Então, esquece essa aqui também. E aí, pode ser também a letra D. O fundo em questão tem cobrança de imposto de renda nos meses de maio e novembro e por isso ele tem menos cota do que quando adquiriu o fundo. E essa daqui é a alternativa correta, é o que você tinha que responder para o Ayrton, porque a gente até falou sobre isso, eu já dei com a língua nos dentes lá quando a gente falou do Come Cotas, o Come Cotas, ou o Pac-Man, o Come. Por quê? Nos meses de maio e novembro ele desconta imposto de renda, certo? Sobre o lucro. E de que forma que ele faz isso? Diminuindo o valor da cota? Não. Essa placa é importante anotar. Não diminui o valor da cota, mas sim diminui a quantidade de cotas. Óbvio, isso aqui é um cálculo hipotético, não sei se daria isso tudo, né? Mas só para vocês entenderem, beleza, galera? Finalizamos nossas 15 questões, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei lá sobre as debêntures no início e tudo mais, a gente ficou batendo papo, demorou um pouco mais que o normal, mas a ideia aqui é essa, espero que vocês gostem, galera, espero que realmente aí
vocês aproveitem isso aqui. Karina, depois me fala quando é que está marcada a tua prova. Vamos pegar forte aí nos simulados. Se precisar de qualquer ajuda, me chama também. Tá? Gi, que bom que ficou claro, tá? Terça-feira que vem nós temos novamente, tá? Eu vou tentar, galera, assim, não posso prometer, porque assim, eu comecei a trabalhar em outra cidade, eu tô tomando aí 3 horas quase de trânsito, tá? 1 hora e pouco para ir, 1 hora e pouco para voltar. E aí eu tô com menos tempo e aquela história, tenho filho também, tenho esposa, tenho que cuidar deles também, né? Então não sei se eu vou conseguir, mas talvez no fim de semana eu vou tentar começar a montar uma nova prova completa para a gente tentar fazer uma nova correção de prova, igual a gente fez na quinta-feira da semana passada. E aí vocês aí, a Gi, que eu sei que vai fazer a renovação da certificação, a Karina, que eu sei que vai fazer a prova, acho que agora final de fevereiro, né? Tem o Thiagão também, que já marcou lá para abril, e eu sei que o restante do pessoal em breve vai marcar também. Então a gente aí faz novamente aí para ter uma amostra aí e conseguir com mais tempo fazer 50 questões e ver como é que vocês estão. Outra coisa, não esqueçam, tá, galera? Façam simulados de várias pessoas. Eu já falei de alguns aí que tem simulados gratuitos. Façam de um, façam de outro, tá? Depois venham, tirem dúvidas aí. A Gi tá de vez em quando falando comigo, ela tá fazendo lá da Ambima. Gi, não foca só também naqueles ali, tá? Eu sei que tu tá vendo outros também. Importante, diversifique, porque são mais de 10 mil questões. 10 mil questões no banco de dados da Ambima. Então, muda muito a forma de perguntar, beleza? Brigadão, beijo no coração de vocês, tá? Não esqueçam aí, se inscrevam aí no canal, a gente tem sempre novidades. Na segunda eu lancei mais um vídeo aí sobre certificações na prática, então toda segunda nós temos isso aí lá. Para quem gosta de investimento, para quem gosta de certificação, lá no meu Instagram, @franceschi_wagner, sempre tem. É isso aí, Gi, isso aí mesmo, tá? Então, assim, acompanhem lá também. Agora eu tô fazendo um quadro todo final do dia lá, por escrito, de fundo garantidor de crédito. Então, assim, é um assunto de prova também, tá? E também vale a pena aí para vocês conhecerem. E como eu falei, vou tentar fazer mais uma prova aí, tá? Não prometo, mas eu vou começar a mexer com isso nesse final de semana. Se não der, porque realmente fazer 50 questões do zero não é fácil, tá, galerinha? Mas aí eu tento fazer isso entre esse final de semana e o outro, e a gente tenta marcar mais uma correção. Brigadão, beijo novamente. Deixa eu ir embora, senão eu não paro de falar nunca. Continuem com a gente aqui. Beijão, a gente se fala aí durante a semana, ou para quem me acompanha todos os dias de manhã também. Beijo, tchau.